Bom, eu fiz até um desenho aqui para a gente poder entender como é que funciona esse engenho, porque a gente estava falando sobre, né, a dificuldade de ter um engenho, aí às vezes na cabeça do aluno fica assim, pô, mas ter um engenho é tranquilo, só já tem os escravos, produziu, já era. Não, não é tão simples assim. Tá? A gente tem aí, ó, tem coisas que eu nem coloquei aqui. Tá? Isso aqui é só a coisa do açúcar mesmo. Você tem que ter a casa grande, né, onde morava o senhor, tem que ter a senzala, mas a gente vai falar um pouco sobre essa sociedade do açúcar, tudo bem? Vamos pensar aqui no açúcar primeiramente. Então tem que ter uma grande produção, claro que isso aqui está em escala louca, tá? Meus desenhos, não sou bom desenhista, mas você vai ter uma ideia pelo menos comigo. Você tem aqui a grande produção, a grande produção de cana, a monocultura de cana. Repara que eu até fiz aqui do lado um pedacinho, que é onde a gente tem a cultura de subsistência. O que a gente chama, inclusive, de brecha camponesa. Quando o escravo ele tem um períodozinho, um pequeno espaço de tempo, onde ele pode produzir para a sua subsistência, a gente chama isso de brecha camponesa. Tá? Porque nesse momento ele está se comportando de forma muito parecida com aquele camponês europeu, né, que a gente estudou ali quando falou de Idade Média. Na verdade, ele não é livre, mas ele está podendo produzir para a sua subsistência, ele tem algumas obrigações em relação ao senhor, fica muito parecido, então a gente chama de brecha camponesa. Mas vamos nos concentrar agora nisso daqui. Então ele produz a cana, e aí um boizinho, olha o meu boi, o boi é excelente, né? Ninguém acha que é um boi, mas tudo bem. O nosso boi puxa a carrocinha e leva, né, essa cana até uma moenda. Você obviamente não está entendendo a minha moenda. Eu fiz uma moenda vista de cima, tá? Aqui estão os pilões que vão triturar a cana e aqui estão aquelas hastes onde os boizinhos, olha os boizinhos, são 4 boizinhos que eu fiz aqui. Eles vão mover isso para que você possa botar a cana ali e moer. Você quer o caldo da cana, aquilo que a gente chama de garapa. Perfeito? Essa moenda aqui, ela tem diversos tamanhos, depende do engenho, foi o que a gente conversou. O engenho real, as grandes moendas, aquelas movidas a cavalo ou a bois. Mas nós tínhamos pequenas moendas movidas a escravos, por exemplo. 2 homens podiam mover uma pequena moenda, onde um outro colocava aquela cana para ser triturada. Tudo bem? Era inclusive muito comum que ao lado dessas moendas tivesse um facão pendurado. Que era para quê? Porque havia o risco desse escravo, conforme ele estava colocando ali a cana, o braço dele ser pego e ele ser triturado. Então era importante pegar o facão e cortar o braço do escravo. Perfeito? Mais para salvar a cana e a moenda do que para salvar o escravo, você deve imaginar. Tudo bem? Então você tem aqui, você tem a garapa, que é retirada e levada para a chamada casa de purgar. Eu fiz uma caldeirazinha aqui, bonitinha, né? Essa deu para ver, né? Um foguinho. E aí você tem um homem, inclusive, que é super bem pago. Isso é outra questão importante. Nem todos os trabalhadores na empresa açucareira são escravos. A gente tem, às vezes, aquela visão muito restrita, do tipo, a economia açucareira só os senhores e os escravos. Isso não é verdade. Nós temos, por exemplo, os artesãos que faziam esses reparos nessas moendas, assim como faziam essas moendas. Isso é muito importante. Eu tenho, por exemplo, um homem que trabalha aqui nesse momento, junto com os escravos, chamado mestre do açúcar. Você que cozinha, as mulheres que gostam de fazer aquele pudim de leite, que pegam aquele açúcar e gostam de botar ele no micro-ondas ou na panela para fazer a calda, o caramelo, sabe que tem que ter um ponto exato para que você tenha uma boa qualidade da calda, não tem? Se passar um pouquinho fica queimado, se ficar um pouquinho antes ele não fica na consistência perfeita. Resumindo, para um bom açúcar você também tem que ter um ponto certo, né, dessa garapa. Então era importante um homem, um especialista, o mestre do açúcar, que recebia bem por isso, para estar ali na hora organizando esse trabalho, tá? Já foi questão de prova também. E aí então você pega essa garapa e leva para as formas, né, o chamado pão de açúcar. Inclusive, talvez você já tenha ouvido falar, no Rio de Janeiro, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, daqui onde inclusive estou gravando essa aula para vocês, é o chamado pão morro do pão de açúcar, que recebeu esse nome exatamente pela aparência muito semelhante com essas formas. Olha aqui, claro que está de cabeça para baixo, né? O morro é o contrário. Tudo bem? E aí, então, porque aqui eram depositados essa garapa, e aonde escorria, e você ia tendo, então, a qualidade do açúcar. O melhor açúcar é que ele ficava aqui em cima, e aqui para baixo ia ficando aquele açúcar mais denso, como uma rapadura, né? Que é doce, mas não é mole não. Tudo bem? E aqui, então, ficava esse açúcar, que é um açúcar, que não é esse açúcar branquinho que você consome em casa. É um açúcar próximo do açúcar mascavo. Ele não era refinado, e não vai ser refinado aqui. Isso é outra coisa importante que a gente vai falar. Tudo bem? Mas espera aí, só um minutinho. Então, reparou? É uma estrutura muito grande. Aqui, inclusive, são muitos escravos que trabalham.
né? São muitas etapas. Então, é caro ou barato você ter um engenho dessa proporção? É muito caro. Então, aqueles que não tiveram ajuda direta da coroa, aqueles que não vieram para cá com grande quantidade, né, de capital, eles montaram, viravam às vezes lavradores de cana. O que é o lavrador de cana? É o cara que tem isso aqui, ó. Ele tem a fazenda, tem alguns escravos, ele produz a cana. E aí o que ele pode fazer? Ele também quer, né, o dinheiro do açúcar. Então o que ele faz? Ele leva a sua cana até alguém que tem um engenho, até um senhor de engenho. Então ele leva até o senhor de engenho para poder fazer esse processo aqui. Olha, isso era tão importante, tão caro, que às vezes o lavrador deixava metade da produção dele como pagamento para o senhor. E a outra metade, transformada em açúcar, era devolvida para ele.